Hoje o assunto é correção de fator de potência quando se tem sistemas de geração solar fotovoltaicos. Tem um detalhe que faz com que mude tudo. A correção em si ela acontece de forma muito similar, mas o projeto do banco, o posicionamento do banco, tem vários detalhes aí que fazem com que esse tipo de correção seja diferente dos demais. Então, se você quer conhecer, se você quer saber como corrigir o fator de potência em instalações que têm sistemas de geração solar fotovoltaicos, ou caso você queira adequar o seu banco de capacitores para poder instalar o sistema de geração solar fotovoltaico, continua assistindo esse vídeo que eu vou falar sobre isso. E se você quer receber mais conteúdo como esse, se inscreve no canal da Brasiltec e ativa o sino para receber as notificações. Nós temos uma série sobre correção de fator de potência, onde eu falo desde o mais básico, do mais elementar, até assuntos como esse da aula de hoje. Então não deixa de se inscrever, ativar o sino de notificações e também consulta aí a nossa série, vou deixar um card aqui em cima para quem quiser acessar e conheça os outros conteúdos que já foram gravados também. Bom, eu já vou entregar o ouro aqui e logo no começo do vídeo vou falar a principal diferença de quando se tem geração solar, geração de energia solar, qual que é a principal diferença na correção de fator de potência. E basicamente ela está na potência do banco de capacitores por conta do fornecimento por parte do sistema de geração solar fotovoltaico, do fornecimento somente de energia ativa. Então, o inversor solar ele vai fornecer somente energia ativa e, portanto, toda aquela energia reativa que a carga consome, que a carga demanda, ela precisa vir da concessionária. Então, lembra que no vídeo anterior, para quem está acompanhando aqui o canal, viu que eu falei sobre a multa quando se tem o consumo reativo excedente, né? A multa para quem tem um fator de potência baixo. E eu falei do cálculo dessa multa, como que essa multa, o que é utilizado para determinar o valor da multa. E eu falei que o valor da multa ele não está atrelado ao fator de potência. O fator de potência, sim, ele é importante porque ele é um teto que vai determinar até onde que o fator de potência pode chegar. Então, acima daquele teto, a concessionária não cobra pela energia reativa, ela tolera, é uma tolerância, mas abaixo daquele teto ela passa a cobrar. Mas o cálculo em si de quanto que vai ser o valor dessa multa está atrelado ao consumo reativo. Então, por que é tão grave, essa multa costuma ser tão grave quando não é levada em consideração na hora de fazer uma instalação solar fotovoltaica, uma instalação com geração solar fotovoltaica? Porque você vai estar pegando o fator de potência, ele vai estar baixo e vai ser um consumo grande de energia reativa, porque toda a demanda reativa ela vai estar vindo da concessionária, enquanto que o inversor ele vai estar fornecendo só energia ativa. Existe a possibilidade de configurar o inversor para ele fornecer energia reativa também. Mas o que acontece? Nesse caso, a corrente dele vai aumentar, do inversor vai aumentar, porque ele vai ter que fornecer energia ativa e energia reativa também. Então, a corrente ela vai aumentar e, consequentemente, ele não vai conseguir fornecer toda a potência a qual ele foi projetado. Então, se você quiser utilizar o seu inversor na totalidade da potência que ele consegue fornecer, então você deixa ele fornecendo somente energia ativa e o banco de capacitores, que é muito mais barato do que um inversor de maior potência, vai fornecer energia reativa. Se o teu inversor está com potência sobrando, de repente você comprou um inversor muito maior do que a tua instalação precisa, porque tem planos de aumentar de repente e tudo mais, então nesse caso você pode configurar sim o seu inversor de frequência para fornecer energia reativa também. Mas caso ele não esteja tão sobredimensionado assim, então em vez de escolher um inversor maior, que é muito mais caro, você faz um banco de capacitores. Aí o banco fornece energia reativa, enquanto que o inversor fornece energia ativa. Em relação à instalação desse tipo de banco de capacitores, para o banco de capacitores, para o transformador de corrente que vai fazer a leitura lá, para informar qual o fator de potência para o controlador de fator de potência, para o banco de capacitores, o ideal é que o inversor ele seja interpretado como se fosse a concessionária. Então, de um lado você vai ter concessionária de energia e o inversor também, que está fornecendo energia da mesma forma, os dois de um lado. Para o outro lado você vai ter o banco de capacitores e a carga. Então,
o banco ele não precisa ficar nem antes nem depois da carga, tanto faz. Ele pode ficar, o ideal inclusive é que o banco fique o mais próximo possível da carga. Mas por questão de comodidade, costuma-se instalar o banco na entrada de energia também, na entrada próximo à entrada do consumo. Então não precisa ser em locais distantes, mas o ideal é que, o ideal não, o fundamental na verdade, é que o transformador de corrente ele leia carga e o próprio banco de capacitores. Precisa ler tanto a carga quanto o próprio banco. Para o controlador de fator de potência, pouco importa da onde que está vindo a energia, se é da concessionária ou se é do inversor. Para ele pouco importa. Então, dessa forma que precisa ser instalado. Tem uma questão também do inversor de frequência, que alguns modelos, principalmente os de baixa qualidade, eles têm uma taxa de distorção harmônica muito alta. E distorção harmônica é um problema no qual o capacitor ele é sensível. Então, lógico, se a taxa de distorção harmônica for alta, né? Se for pequena, não tem problema, mas taxas de distorção harmônica muito altas, elas acabam prejudicando os capacitores no longo prazo. Então, é ideal que se compre um inversor de boa qualidade, se meça a taxa de distorção harmônica, e se ela for muito alta, se ela for mais alta do que os capacitores toleram, aí precisa consultar no catálogo dos capacitores. Se a taxa de distorção harmônica for mais alta do que os capacitores toleram, então você vai precisar colocar algum tipo de filtro, geralmente algum filtro indutivo. Eu já falei sobre isso no vídeo onde eu falo da montagem dos bancos de capacitores, vou deixar um card aqui para quem quiser acessar. Então, precisa colocar esse filtro caso a taxa de distorção harmônica seja muito alta. Geralmente, na maior parte das instalações, não é necessário utilizar esse tipo de filtro, mas o inversor é um equipamento que fica chaveando uma potência alta, numa frequência alta também, então isso colabora para a geração de ruído harmônico, e então precisa-se tomar esse cuidado e eventualmente colocar então um filtro no banco de capacitores. E quanto à posição, é como eu falei, de um lado o TC precisa pegar a concessionária e o inversor, do outro lado do TC, o banco de capacitores e a carga. Então, obviamente, o TC ele precisa ficar para o lado da carga, mas não é necessário que seja em locais distantes, não é isso que eu estou falando da posição do TC mesmo, no barramento, lá em que posição que ele vai precisar estar. Mas recapitulando, então, o principal ponto está no fato de que o inversor de frequência só fornece energia ativa. Então, a potência do banco de capacitores ela precisa ser muito maior, porque você precisa fornecer uma quantidade de energia reativa muito alta. Então, não é só o banco de capacitores, ele não tem a função somente de corrigir o fator de potência, de aumentar um pouquinho o fator de potência para chegar naquele limite. Ele precisa fornecer toda a energia reativa. Então, a potência do banco de capacitores precisa ser muito maior para conseguir atender. E justo nos momentos em que a energia solar está fornecendo mais potência, que é durante o começo da tarde, o final da manhã, começo da tarde, quando o sol está mais forte, então justo nesses momentos é onde você tem a maior demanda de consumo também no começo da tarde. Tem fábricas que param para almoçar, então quando está voltando a fábrica, está ligando o motor e tal, então vai ser o momento em que você vai ter mais consumo reativo e mais fornecimento de energia por parte do solar. Então, a multa nesse caso é muito alta porque toda a demanda reativa está vindo da concessionária. Para a concessionária, ela não sabe que o medidor, no caso, o medidor da concessionária, ele não sabe que você tem energia solar. Então, para ele, o fator de potência está baixíssimo, porque você não está consumindo nada de energia ativa e está consumindo praticamente tudo de energia reativa. Então, tem talvez um pouquinho de energia ativa ali, porque, enfim, até pelas próprias percas ali dos circuitos também. E, enfim, o fator de potência ele fica muito baixo. Você vai pagar multa porque o consumo reativo também. Não deixa de assistir o vídeo sobre a multa também do consumo reativo, caso você não tenha assistido. E não deixa também de se inscrever aí no canal para receber os próximos vídeos falando sobre correção de fator de potência. Até lá!